A Ele a glória, a honra, o louvor. A Ele tudo que nós temos é para Ele, somente para Ele. Eu quero dizer bom dia à igreja. Sejam todos bem-vindos, que a graça do nosso Senhor esteja com cada um. Eu sou, para quem não me conhece, a pastora Eliane, uma das fundadoras dessa igreja. Muitos anos já caminhando, né? E estamos aqui, 15 anos, glória a Deus por isso. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ajudado. E eu fico muito feliz em ver o futuro da nossa igreja. Isso me lembra quando eu era criança e os meus pais me levavam para a igreja. E eu gostava muito de ir. E hoje eu olho para essas crianças, eu quero dizer para vocês, pais, é muito, muito importante que vocês tragam seus filhos à igreja. É muito importante que vocês também ensinem a palavra, não só aqui, que eles recebam na igreja, mas em casa também. Eu quero dizer para vocês que os filhos, eles não são nossos. Você acha que são seus, mas nós somos mordomos de Deus, porque eles são herança do Senhor. E, às vezes, a gente diz assim, pois é, enquanto os pais se alegraram, nunca souberam, né? Não sabiam o que estava acontecendo, Deus já estava formando um novo ser. Por quê? Porque Ele queria que essa criança nascesse. Ele queria que vocês tivessem filhos, porque isso foi o que Deus disse, ide e multiplicai-vos. E que a igreja do Senhor não tenha medo. Hoje eu vejo, escuto casais dizerem, eu não quero ter filhos, porque o mundo está tão difícil, realmente está muito difícil. Mas eu quero dizer para vocês, Deus cuida dos seus. A Bíblia diz que Deus cuida até 1000 gerações. E eu posso dizer isso de mim, daquilo que eu conheço da minha família, dos meus antepassados que serviram ao Senhor. E hoje eu estou aqui servindo ao Senhor e as minhas filhas servindo ao Senhor. Então, eu glorifico a Deus por isso. Que vocês continuem, sabe, cuidando dos seus filhos, sendo aqueles, vocês estão trabalhando para o Senhor. Saibam disso, porque os filhos não são nossos, são do Senhor. E vocês vão colher aquilo que vocês plantarem hoje, vocês vão colher no futuro, que serão frutos bons que vocês vão ver na vida dos filhos de vocês. Amém? Glória a Deus. Isso não estava no script, mas como eu amo as crianças e me preocupo com o futuro delas, eu não podia deixar de falar alguma coisa a esse respeito. Então, amados, hoje o pastor pediu para eu pregar. Estou aqui, tremendo e temendo, porque Deus sabe de todas as coisas quando a gente sobe aqui, né? Então, eu queria, amados, tem uma palavra hoje para nós, Deus colocou isso no meu coração, e eu gosto dessa passagem. É em Lucas 24, 13. Aliás, desculpe, é 24, 13, eu falei, né? Até o 16, por enquanto, vamos, quem quiser e puder ficar de pé. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa manhã,
por tudo que tu já fizeste aqui, Senhor. Quero te agradecer por esses irmãos que vieram aqui. Te agradecer pela minha vida, Senhor, porque eu estou em tuas mãos, não tenho nada que não venha de ti. Então, usa-me do jeito que tu queres, Senhor. Que o meu coração, a minha mente esteja conectada ao teu Santo Espírito. Que eu venha falar aquilo que, Senhor, tu já determinaste para cada um de nós nessa manhã. E que tudo aquilo que não procede, Pai, tudo aquilo que não tem que estar aqui, que saia agora em nome de Jesus. Que nós possamos estar aqui aquietados na tua presença, ligados no teu Espírito, para receber, Senhor, aquilo que tu queres que nós recebamos hoje. Eu te agradeço por tudo, Pai. Que esta palavra, ela não gere apenas uma informação, mas transformação pelo poder da graça, da ressurreição, aquela que foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado. Podem sentar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E eu pergunto, quais são as últimas notícias dos últimos dias? O que é que tem abalado a sua vida, o seu coração? É uma doença, é um desemprego, problemas no relacionamento, ou filhos problemáticos, ou mesmo quando nós olhamos para a situação do mundo, o caos está se instalando em vários lugares. E, de uma maneira muito sutil, esse caos vai avançando e, às vezes, nós nem nos damos conta. Mas nós podemos ainda clamar e orar, conforme está em Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nós podemos clamar e pedir, Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu enxergue o que tu queres, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui nesse texto nós temos 2 discípulos que estão indo para Emaús, voltando para casa. Talvez eles fossem irmãos e morassem juntos. Andaram um percurso de 11 quilômetros até de Jerusalém a Emaús, que dá mais ou menos 2 horas a pé. E neste percurso estavam conversando tristes, desanimados, discutindo os últimos acontecimentos, se perguntando por que tudo isso aconteceu. Quanta esperança eles tinham em Jesus. Jesus, o libertador de Israel do domínio romano. Tristes por causa da morte do seu mestre, abalados, afinal ele tinha sido crucificado lá na cruz do Calvário. E ele tinha sido sepultado, estava morto. E agora? O que é que nós vamos fazer? O que vai ser de nós? Isso estava na cabeça deles. Talvez até já estivessem fazendo planos para o futuro, afinal a vida tem que continuar, pois os seus sonhos de ver Israel liberto do jugo de Roma desapareceram totalmente, definitivamente. Não havia mais solução. E era aquela pergunta, o que vai ser de nós? A pergunta não calava nas suas mentes. E eu pergunto para a igreja, para vocês já passaram por isso? Vocês já tiveram, às vezes, por que, Senhor? E agora, o que eu vou fazer? Eles estavam tão entretidos naquele torpor, naquela dor deles, focados em seu problema, que não viram que alguém estava andando com eles, que era Jesus. Quando os nossos problemas nos dominam, amados, o que acontece? O nosso foco se desvia daquilo que nós deveríamos focar, que é Jesus.
E eles não estavam enxergando que Jesus estava andando com eles. E Jesus anda conosco. Você crê nisso? Que Jesus está aqui sentado do seu lado? Que Ele está conosco o tempo todo? Sabe? Por quê? Porque nós temos, às vezes, o nosso medo, a nossa frustração, a nossa desilusão, desânimo. Eles nos paralisam e nos cegam. E a gente não vê mais nada. Estamos focados aonde? Em vez de focarmos em Jesus, estamos focando nas coisas, nas circunstâncias. Jesus se aproxima deles e não percebem. Estão caminhando naquela estrada, olhando para o chão, tem uma pedra, tem um graveto, tem um buraco. Estão conversando e olhando para o chão, em vez de olharem para o alto, de onde viria o socorro deles. Eles não olharam para o alto, absortos em sua dor, só viam uma estrada esburacada. Se perderam em lamentos, esqueceram que o Senhor Jesus havia dito que Ele seria crucificado. Eles esqueceram, assim como nós também esquecemos, às vezes, que Jesus deu a vida dele por nós na cruz do Calvário. A gente, às vezes, minimiza isso. Isso é algo tão poderoso que Ele fez por nós. Eles viam o Messias como um Salvador conquistador, mas não como um Messias sofredor, um servo. Eles viam a glória, mas não o sofrimento. Enxergavam a coroa, mas não enxergavam a cruz. E nós também, às vezes, somos assim quando as coisas não saem como nós esperamos. Esquecemos de olhar para cima. Parece que deletamos, esquecemos as promessas que o Senhor tem por nós e para nós. Promessas de salvação, promessas de alegria, uma vida na eternidade, gozo nele. Ele nos dá tudo, faz tudo por nós, fez tudo por nós, continua fazendo todos os dias tudo por nós. E isso é motivo de alegria para as nossas vidas. E a gente, às vezes, esquece do bem que Deus faz por nós a cada dia. Amados, Deus não nos deleta, mesmo nós sendo pecadores, mas Ele nos ama com um amor tão grande, tão infinito, que nós não temos como mensurar esse amor. Eles estão andando e Jesus se aproxima deles. É um estranho. Eles não reconhecem Jesus. Mas como? Será que às vezes isso não acontece conosco? Que a gente anda e a gente só pensa, eu estou sozinha, ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim, eu estou sozinha. E Jesus está dizendo, mas eu estou contigo o tempo todo. Eu estou andando contigo. O versículo 16 diz, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. A dor da perda era tão grande que parecia ter um véu impedindo que eles enxergassem. Jesus pergunta para eles, mas o que é que está preocupando vocês? Aí pararam, olharam, pensaram, mas quem é esse desconhecido? Quem é este que está se intrometendo na nossa conversa? Como quem diz, você não sabe o que aconteceu? Você está longe de tudo? Todos viram em Jerusalém, você não veio de Jerusalém, você não mora em Jerusalém, você não viu o que aconteceu com o Mestre Jesus, que era grande em obras, que curava, que libertava, que deu o pão. Vocês não viram isso? Então começaram a contar para Jesus tudo o que tinha acontecido. E Jesus tem a maior paciência em ouvir, mesmo sabendo de todas as coisas. Eles colocaram para fora aquilo que estava angustiando o coração deles. E Jesus está ali, ouvindo com toda a paciência. E Ele tem paciência comigo e com você o tempo todo. O tempo todo. Jesus tem paciência conosco. Quando nós nos achegamos a Ele, Ele sempre está disposto a nos ouvir.
Sempre. Em Hebreus 4:16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós achamos graça e misericórdia diante do Senhor. Ele não nos rejeita. O interessante desses discípulos, que quanto mais eles estavam demonstrando falavam, mais eles estavam demonstrando a sua incredulidade. Tinham ouvido falar que algumas mulheres tinham ido ao túmulo e que não viram o corpo. Por quê? Porque as mulheres, naquele tempo, não eram consideradas dignas de crédito. Eram só mulheres. Eles ouviram também que havia provas. Anjos haviam declarado que ele estava vivo. Pedro tinha ido lá. Testemunhas o haviam visto com vida e ouvido suas palavras. As provas estavam diante dos seus olhos. E eles não acreditaram. Jesus, então, começa a expor as Escrituras, explicando tudo. E o interessante é que nós vemos uma coisa aqui. Jesus, ele iniciou o ministério dele com a palavra. Quando, lá em Nazaré, quando ele estava na sinagoga, ele disse: tragam o livro, o rolo de Isaías. E ele leu Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E aí ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Jesus inicia o seu ministério com a palavra, e Jesus termina o seu ministério com a palavra. Ele está falando aqui aos discípulos, desde lá do início, até Apocalipse, que ainda não tinha, eles não sabiam, mas Jesus estava falando que ele era o Senhor. Em Romanos 10:17 diz: e assim a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa palavra, amados, ela tem vida. E é a palavra que traz a transformação, que liberta. É a palavra que anima, que convence, que revela o amor de Deus para nós. Jesus, ele expõe essas Escrituras para eles. Fala da sua obra completa, porque eles ainda não tinham entendido. Viram que Jesus morreu, mas não perceberam que Jesus tinha ressuscitado pelo Deus amoroso chamado Pai, que o tomou pela mão da morte, que o reergueu para a vida. A obra completa de Jesus Cristo na cruz. Eles não perceberam. Jesus ficou 3 dias no ventre da terra, assim como Jonas no ventre do grande peixe. E Jesus havia avisado os discípulos que passaria por isso. E nós sabemos que nem a morte, nem o túmulo puderam deter o soberano do universo. Ele venceu a morte e o pecado na cruz do Calvário, e ele ressuscitou e vive para todo sempre. Aleluia! Por isso, a obra completa, o centro do Evangelho da Graça, é a ressurreição que precisa ser anunciada por mim e por você. Assim, percebemos que Jesus, a iniciativa de Jesus é sempre parte dele em nos buscar, em nos salvar. Ele foi ao encontro daqueles discípulos que estavam até longe de Jerusalém, e anunciou as boas novas do Evangelho.
trouxe a mensagem da ressurreição. O Verbo vivo proclamou tudo sobre ele mesmo, que ele vive e reina para todo sempre. Jesus revelou essa palavra para aqueles 2 discípulos de Emaús. Mas o que nós vemos aqui é que o problema deles não estava na mente. O problema deles estava no coração. Eles precisavam de um novo entendimento da palavra de Deus. E foi isso que Jesus deu. Precisamos entender que, através das Escrituras, da ressurreição, os nossos olhos são abertos. Se eu não creio na ressurreição, os meus olhos estarão fechados. Eu preciso crer que Jesus Cristo ressuscitou. Aqueles discípulos só estavam olhando para a morte, mas não para um Jesus Cristo vivo, ressurreto. Eles não olharam para isso. O problema deles era que eles não acreditaram em tudo que os profetas haviam escrito sobre o Messias. Às vezes, eu ouço pessoas dizerem: ai, a Bíblia é tão difícil, eu não consigo entender a Bíblia. Amados, a Bíblia é luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho. E eu quero dizer mais: Deus nunca nos deixa, quando nós não entendemos a palavra de Deus, Deus nunca nos deixa sem resposta. Deus sempre nos dá a resposta. Quantas vezes eu dizia no início da minha caminhada, eu fazia um ponto de interrogação e dizia: mas eu não entendo isso aqui, Senhor. O que isso significa? E lá pelas tantas, eu ouvi uma pregação e Deus me revelava: filha, isso você queria saber? Eu estou te falando. Filha, aqui você tem um livro, olha aqui. Aqui está a explicação. Quem busca, encontra. E quando nós buscamos na palavra, na Bíblia, as respostas, Deus nos dá. Deus não nos deixa sem respostas. Ele pode até dar um não para nós. Mas o que nós precisamos é pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos iluminar. Que Ele venha abrir os nossos olhos para que a gente entenda e receba essa revelação maravilhosa. Por isso, clame ao Senhor, abra os olhos do meu coração, tira todo o medo de mim e não permita que eu saia da tua rota. Jesus disse: não saiam de Jerusalém, mas o medo tomou conta daqueles discípulos, afinal, eles esperaram 3 dias e não aconteceu nada. E aí, quantas vezes você pede alguma coisa para o Senhor, espera, e não acontece nada, aí você diz: eu vou desistir, não aconteceu nada. E Jesus hoje está te dizendo: não desista, não desista, eu vivo, eu reino, eu ressuscitei. Eu estou vivo. E eu quero te ajudar. E eu sempre vou estar andando do teu lado. É isso que Jesus nos diz hoje. Mas, por causa da perseguição, eles ficaram apavorados. Não só eles, os outros também se esconderam em parte. Esses 2 discípulos, eles então foram para Emaús. Pegaram a estrada. Que estrada era essa? A estrada da fuga. E quando nós olhamos para Pedro, não foi assim com Pedro? Quando ele estava angustiado, amargurado por causa da sua traição, ele traiu Jesus 3 vezes, porque escolheu se aquecer no fogo do mundo e ficar longe da cruz. Pedro estava com uma culpa muito grande no seu coração e ele ainda precisava ser tratado pelo Mestre. Mas ele, como os outros discípulos, também tomou essa estrada da fuga. Quando disse aos seus amigos, extremamente incomodado, porque o Mestre já tinha aparecido, e Pedro o viu
Pedro estava ali, mas ele não tinha palavras. Ele não conseguia falar com Jesus. A vergonha, o medo da rejeição. Eu não consigo, Senhor, nem me mexer para ir ao teu encontro. Era assim que Pedro se sentia. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso adversário, Satanás, ele procura muitas vezes, quando nós erramos, ele procura nos acusar. Ele procura sempre dizer, você agora não tem mais jeito. Porque quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, o que acontece? Quando nós fizemos alguma coisa errada, porque nós somos pecadores, e nós às vezes caímos nas coisas ainda, e a gente aí se arrepende e diz, eu pequei contra o Pai. E às vezes a gente não consegue chegar perto e pedir perdão. Às vezes a gente tem receio e a gente se encolhe e se afasta. Mas Jesus hoje te diz, nenhuma culpa há quando você pede perdão e se arrepende. Jesus tem misericórdia o tempo todo, e Ele se achega a você e diz, vem cá, eu te abraço, eu te perdoo. E é isso, amados, que nós vemos a misericórdia de Jesus. Pedro se levanta e escolhe a estrada da fuga, dizendo assim, eu vou pescar. Afinal de contas, é isso que eu sei fazer. Eu vou reabrir a minha empresa de pesca novamente. Eu não vou continuar mais nisso, não. Mas, graças a Deus, que Jesus tem toda uma estratégia. Jesus é tão maravilhoso que Ele pega todos aqueles que às vezes estão se sentindo abandonados, que estão se sentindo sozinhos, que acham que não tem mais jeito, Ele vai lá e restaura e traz de volta para Ele. E foi isso que aconteceu com Pedro. Mas Pedro tinha um chamado, e eu quero dizer para você, não abandone o seu chamado. Deus te chamou para algo. Deus tem algo que você pode fazer. Deus quer que você não se afaste do seu chamado, das coisas corriqueiras do mundo. A sua fé, o seu trabalho, eles devem caminhar juntos, amados, mas o testemunho da ressurreição de Cristo Jesus deve ser a nossa prioridade em nossas vidas. Onde quer que você estiver, não tome essa rota da fuga. Não fuja. Se entregue a Jesus. Ele tem a solução. Se o medo e a aflição chegam ao seu coração, é porque Deus quer que clamemos para que os nossos olhos sejam abertos, para que não saiamos da rota, amados. Porque a gente tem, assim, às vezes, a vontade de voltar para a vida do velho homem. Mas eu era tão feliz naquele tempo. Muitas vezes há pessoas que pensam assim. Na verdade, a nossa natureza pecaminosa tem a tendência de voltar à rota do velho homem. Mas aquele que experimenta da água da vida, aquele que comeu o pão da vida, ele não consegue ficar longe de Jesus. Ele não consegue mais ficar longe de Jesus. Porque tem algo dentro dele. O selo do Espírito Santo está ali. E esse selo está ali batendo, está convencendo, está trazendo alegria, está movimentando lá dentro. E é isso, amados, que Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar isso para você. Abra os olhos do seu coração. Não podemos permitir que o medo, a covardia, o ceticismos nos desviem da estrada da vida para entrarmos na estrada da dúvida,
e que qualquer decepção acabe nos tirando da rota de Deus. Porque para as nossas vidas, para mim e para a sua, o alvo da soberana vocação que você recebeu é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Jesus estava andando do lado deles, eles não perceberam. E Jesus está do seu lado, do meu lado, o tempo todo. E às vezes achamos que Jesus não se importa conosco. Talvez você tenha dúvidas, não sabe que rumo tomar e queira tomar a estrada da fuga. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Mas hoje é dia de dizer e clamar: Senhor, abre os olhos do meu coração. Quero te ver para que saiba que o Senhor está o tempo todo comigo. Porque Deus é bom o tempo todo. Ele está perto de você, nos montes e nos vales. Porque Ele é Deus de vales e de montes. Por isso, não temam. É isso que o Senhor diz. Porque aqueles homens que, mesmo na companhia de Jesus, eles não perceberam que Jesus estava com eles, porque estavam cegos espiritualmente. Da mesma forma, quando nós olhamos para Sansão, ele se tornou cego. Deus teve que tornar Sansão, dar a ele, na sua vida carnal, física, uma cegueira, para que ele entendesse o quão cego espiritualmente ele estava. E o mesmo aconteceu com Paulo. Porque Paulo achava que estava servindo corretamente a Deus e não havia entendido como um criminoso na cruz do Calvário poderia ser o Messias. O negócio era acabar com essa seita que estava pervertendo todo mundo, jogar homens e mulheres na prisão e talvez até matá-los. Mas quando o encontro da graça e Jesus chega a Paulo, Jesus causa uma cegueira física nele, para que ele entendesse quão cego espiritualmente ele estava. Mas ele é transformado através daquele momento. E por isso, aqueles discípulos também não conseguiram reconhecer Jesus, porque estavam cegos espiritualmente. E às vezes nós caminhamos assim também, vencidos pelas decepções dos relacionamentos, as doenças que nos abatem na nossa casa, como se a morte tivesse a última palavra. É como se Jesus não tivesse ressuscitado, mas Ele está vivo, Ele reina, está à destra do Pai e governa a minha e a sua vida. O interessante é que esses 2 discípulos não faziam parte desse relacionamento dos 11, né? Desse grupo. Mas eles estavam ali, numa relação muito estreita com eles. E eram pessoas que eram do povo, que seguiam a Jesus, como tantos outros. E ali nós poderíamos dizer, ali estava nascendo a igreja primitiva. Ali estava acontecendo alguma coisa com aqueles discípulos. Você é a igreja, você é o corpo de Cristo. E Ele tem prazer em cuidar de forma pessoal de cada um de nós. Deus é um Deus tão preocupado com você. Ele cuida da sua vida nos mínimos detalhes. Nós podemos até dizer, Ele coloca a cereja no bolo. De tão detalhista, de tão amoroso que Deus é. Porque nós, às vezes, agimos como esses discípulos, com a força da onda, com a força do vento, nós ficamos apavorados. E nesta manhã reflita e peça, Senhor, abra os olhos do meu coração, para que a tristeza, o medo não me tire a visão espiritual. Nós precisamos entender, amados, que a vida material e a vida física, ela caminha junto com a vida espiritual. Então, não há nada nesta terra que você faz que não esteja ligado ao mundo espiritual, ou seja,
sobre a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, não perca a visão espiritual. Como o apóstolo Paulo diz, não apagueis o espírito, mas enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Eu preciso ter esse foco espiritual. Eu preciso estar debaixo das lentes da graça, da ressurreição de Jesus Cristo. Não importa o que acontece nessa vida, que é finita, pequenininha, o Deus da eternidade, onde o tempo, esse Deus atemporal, a eternidade está contida nele mesmo, ele te chama e ele confia em mim para que eu estou no barco do teu coração, para que a tristeza não tire a visão espiritual. E é isso que eu queria passar nessa manhã. Jesus pergunta para aqueles discípulos quais são as preocupações deles. Quais são? E eu pergunto, quais são as preocupações de vocês? Eles pararam entristecidos e começaram a falar com Jesus. Mas eles não só tinham os olhos fechados, mas também os ouvidos, porque eles não reconheceram a voz do Mestre. Imagina, eles andavam com ele, e muitas vezes, no meio daquela multidão, Jesus falava, Jesus estava operando milagres, Jesus estava ali perguntando, né? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aí você pergunta, mas Jesus já não sabe o que eu preciso? Sim. Ele sabe. Mas Ele quer um relacionamento com você, um relacionamento pessoal. E isso só acontece através de um canal, que é o canal da oração, é aquele telefone sem fio para Ele. Então, nós precisamos saber, conhecer as Escrituras, conhecer suas promessas, porque aí nós vamos estar conectados, linkados com Ele, através da oração. E Ele vai ouvir as nossas orações. Assim como precisamos nos derramar, assim como Ana, que se derramou diante de Deus, tanto que o sacerdote achou que ela estava bêbada de vinho, mas ela diz, eu não estou bêbada de vinho, mas estou derramando a minha alma, o meu coração diante do Senhor em oração. E eu quero te dizer nessa manhã, amados, faça saber nessa manhã o que quer que Jesus te faça. O que queres que eu te faça? Jesus está aqui. E Jesus está perguntando para você. Ele quer ter esse relacionamento com você. No momento que Jesus fala com os discípulos, eles abrem o coração deles e mostram a sua frustração. E eu queria dizer para vocês nessa manhã, para nós termos um momento de oração individual. Jesus está aqui. Você pode ficar sentado, em pé, ajoelhado, alguns minutos que você vai dizer para o Senhor, o que queres? O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero te pedir agora, Pai, olha para os teus filhos. Tu sabes, Pai, o que eles estão precisando. Tu sempre estás presente, Senhor. Ouve agora a oração dos teus filhos, Pai. Tu estás dizendo o que queres que eu te faça. Eu estou aqui. Abre o teu coração. Creia, eu estou te ouvindo. E eu quero te ajudar. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor.
os meus ouvidos não estão fechados para o teu clamor. Que tu venhas agora, Senhor. Senhor, abençoar a tua igreja. E tu venhas abençoar cada um. Que cada um possa se derramar e abrir o seu coração diante de ti, Pai. Eles estão carentes de ti. Eles querem mais de ti, Senhor. Abra seus corações, abra seus olhos. Que eles possam, Senhor, derramar diante de ti, Senhor. Ó Deus, todas as suas petições. Que a angústia que está no coração deles agora saia no nome de Jesus. Aquilo que está perturbando, aquilo que está, Senhor, fazendo com que haja noites insones. Senhor, agora, Pai, vem com teu bálsamo. Vem com teu bálsamo sobre a tua igreja, Jesus. Anima o teu povo, porque tu ressuscitaste, tu estás vivo, tu és eterno, tu és digno. Senhor, vem, ouve os teus filhos, Pai. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque eu sei que tu estás ouvindo a oração dos teus filhos. Obrigado, Pai. Por que é que aqueles discípulos estavam assim? Porque ainda não tinham reconhecido a ressurreição. Sem a verdade da ressurreição se perde a visão espiritual, a estrada da vida vai ficar marcada por tristeza, por angústia e por dor. Sem a ressurreição, as aflições da vida são insuportáveis. E nós precisamos olhar para o Cristo ressurreto, porque Ele, só Ele tem a solução para todas as coisas. A nossa vida deve ser cheia de esperança, de alegria, porque é a palavra de Deus que nos garante, porque a Bíblia diz, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque nós temos a esperança de sermos salvos. Por isso, o sorriso no rosto do cristão não é um sorriso entorpecido por alguma coisa, mas é de alguém que crê naquele que é ressurreto, que vai cuidar de cada detalhe das nossas vidas, porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Abre os olhos do nosso coração para que as notícias não frustrem a nossa mente, o nosso coração. Quando nós clamamos assim, para que as notícias não frustrem, Senhor, aqueles homens, eles tiveram, a última notícia deles era a morte. Mas, quando o Messias chegou até eles, tudo mudou. Eles não entenderam como alguém que foi tão bom foi pendurado no madeiro. Porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E esta era a última notícia que eles tinham. Mas o alerta para mim, nesta manhã, e para você, é: a última notícia não é a notícia do mundo, é de Deus. É Jesus Cristo, vivo, ressurreto. É Ele que reina junto com o Pai. Eu não sei qual foi a última notícia que você recebeu, que te abalou. Mas aqueles homens, eles tinham expectativas políticas a respeito de Jesus. Deveria ser o novo rei, libertar Israel do jugo de Roma, o governante do universo. Está vivo e Ele ressuscitou e não perdeu o controle da história. Ele tem o controle de todas as coisas e o controle da história. E nessa manhã eu quero chamar a atenção, amados, vamos abrir os nossos olhos, pedir a Deus. Por quê? Porque nós não podemos também rechaçar os testemunhos
que muitas vezes nós escutamos, como esses 2 discípulos, eles ouviram os testemunhos daquelas mulheres, daqueles homens, e não creram. A família da fé, amados, é um depósito absoluto de esperança para mim e para você. São os testemunhos que fazem com que a minha fé seja ativada. Nós precisamos testemunhar. É por isso, amados, cada irmão que tem um testemunho, que está às vezes do nosso lado, que tem uma vitória para contar, de um acidente que ele saiu ileso, de um câncer que foi derrotado, de um relacionamento que foi restaurado, de um emprego melhor, são testemunhas que acontecem no nosso meio. E esse testemunho, nós deveríamos levar em altas contas aquilo que acontece, que Deus faz no nosso meio. Sabe por quê? Porque a comunhão dos santos é um meio da graça de Deus. Da graça de Deus, Ele promove isso no nosso meio, né? Então, por isso nós devemos nos alegrar com todos aqueles que têm essas experiências. Nós temos que abraçar, porque o testemunho deveria ser o nosso combustível de esperança, de alegria e de fé para uma nova Jerusalém. Nós, por isso, quando alguém conta um testemunho, vá lá, dê um abraço. Isso é importante. Porque esse é o combustível que nós precisamos, as experiências de Deus para as nossas vidas. Perdão. Nós não devemos cair na incredulidade do cotidiano da vida. Os discípulos, eles queriam a glória da coroa, um Messias governador, político, né? Mas eles não queriam a cruz, eles queriam tudo só para eles, bem egoístas. O interessante é que Jesus foi para a casa daqueles 2 e, perdão, eles sentaram ali à mesa com ele, porque eles insistiram para que ele fosse com eles. E ali, quando ele partiu o pão, aqueles 2 reconheceram gestos conhecidos, e isso mostra a intimidade que eles tinham com Jesus, porque eles tinham convivido com ele. E, a partir daquele momento, não havia mais dúvidas de que Jesus estava vivo. E aí se abriram os olhos com as Escrituras. O encontro com o ressuscitado modificou o coração deles. As Escrituras, porque eles dizem assim, mas aquilo não estava queimando no nosso coração? Jesus diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São as Escrituras que dizem que o Senhor, que Jesus é o Rei dos Reis, que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu por nós, que Ele vive e reina eternamente. Está escrito. Testemunhas viram, ouviram, conviveram. Então, nós podemos crer. Não há, nós não temos que ter dúvidas a esse respeito. Mas as coisas até podem acontecer na nossa vida. Choro, tristeza, medo, podem acontecer na nossa caminhada e na nossa estrada. Mas na certeza da vitória de Cristo sobre a morte, sentimentos como esses, amados, de dor, medo, tristeza, devem dar lugar à alegria, à esperança da salvação pelo poder da ressurreição. A palavra, o verbo vivo, abre os nossos olhos para que o nosso coração fique aquecido como o coração daqueles discípulos, pelo poder da palavra da ressurreição. Que nós possamos sair daqui, amados, com o coração queimando para anunciar as boas novas. Porque os discípulos, quando receberam as boas novas, voltaram correndo para contar o que aconteceu, para testemunhar. Quero dizer, não feche mais os seus lábios, é tempo de
anunciar o evangelho da graça e da ressurreição. Como é que você tem caminhado? Pela tristeza da estrada do mundo ou pelo vivo e novo caminho? Sabe, amados, quando pessoas esquecem da palavra de Deus, elas vivem uma vida de derrota. Mas quando você é conquistado pela palavra de Deus, o coração começa a arder de alegria. O coração começa dentro de você a mover coisas que você nem imaginava que você podia mover. Porque a palavra, ela tem vida, vida abundante. O convite da graça para você hoje é que você já foi salvo, você é um salvo. Então, esta palavra é para os salvos. É daquele que tem intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Porque Jesus está dizendo o seguinte aqui: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu serei com ele. Jesus está te convidando, não para que ele seja o convidado, mas que a sua casa, o seu coração, ele seja anfitrião a colocar todas as coisas no devido lugar, tudo aquilo que está fora do lugar. Ele está dizendo: vem, 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 clame a ele para que as Escrituras mudem sempre o seu coração e a ressurreição seja presente. É uma palavra transformadora, amados. Peça isso todos os dias. Abra os olhos do meu coração. A palavra tem que queimar no nosso coração. A palavra, ela faz a diferença. Ela nos anima, ela nos levanta. Quando nós estamos prostrados, é ela que vem, porque é a palavra de Deus, do Deus vivo, do Deus do universo, do Deus que pode todas as coisas. E a gente esquece disso, amados. Nós, às vezes, somos tão pequenos, nós nos achamos tão pequenos. No entanto, nós somos filhos do Deus do universo. Você sabe disso? Então, esse Deus do universo, que criou todas as coisas, amados, Ele é o Deus que te ama, que te escolheu, que te salvou. Pense nisso. Que o nosso coração esteja firmado sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E que nós não sejamos abalados pelos ventos, pelas chuvas e tempestades, que inundam muitas vezes, querem nos derrubar, nos abalar. Mas eu quero dizer para vocês, que quando a nossa casa está construída, a nossa casa está construída sobre a rocha. Não há vento, não há tempestade que possa derrubar, porque é a palavra que nos afirma isso. É a palavra. Então, amados, haja o que houver, peça ao Senhor, abra os olhos do meu coração, para que a incredulidade caia por terra, e eu me apoie na palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Como diz o Salmo 34, 17, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Eu não sei como você está, mas eu quero te dizer, amados, Deus é contigo, Deus te ama, e que você, na hora do desespero, quando você não sabe o que fazer, não pegue a estrada da fuga, mas pegue na mão de Jesus, porque Ele está do seu lado, Ele está ali para te ajudar, para te fortalecer, para te salvar. Aleluias. Senhor, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua presença, Senhor. E Tu venhas falar conosco ainda no restante do dia, Pai. Que Tu venhas tratar com cada um de nós. Que Tu venhas visitar, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias. Que Tu venhas, Senhor, abrir os olhos do nosso coração. Nós queremos ser filhos, Senhor, que enxerguem. Nós não queremos ter dúvidas, nós não queremos ser incrédulos, mas nós confiamos em Ti. Obrigado, Senhor,
por aquilo que tu fazes por nós. Abençoa a tua igreja. Abençoa a tua igreja, Pai. Aleluias. Toca em cada um, Jesus. Toca naqueles que precisam, Pai. É o teu toque, Jesus. Assim como tu abriste os olhos daqueles discípulos de Emaús, abre os nossos olhos. Vem e faz aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. Tu és o ressurreto, Filho do Deus vivo. Agindo tu, quem impedirá? Obrigado, Jesus, por essa manhã. Te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Confiando em seu eterno amor, não seremos abalados. Aleluia. Fomos abençoados e eu vou me inspirar no que ela falou para convidar você domingo que vem. Entre outras coisas que a pastora falou dos testemunhos. Domingo que vem de manhã eu vou falar sobre o poder dos testemunhos. Como ela já falou aqui, mas eu vou entrar um pouco mais na palavra para você entender quão precioso é aquilo que Deus fez na tua vida e o seu testemunho.
Portanto, gostaria até que pessoas que têm algo a testemunhar, que falassem comigo. Solange, domingo de manhã você ainda não deu, o próprio Léo está aí, Leonardo, mesmo que ainda não esteja aquilo, uma parte, Leonardo, venha, e outros que puderem, porque nesse dia, uma coisa que você vai aprender é que quando você testemunha, você cria um ambiente para Deus fazer de novo. Aquilo que você confessa, quando a palavra que o Senhor colocou, faça o seu testemunho sem lorota, faz o que Ele fez, e Ele quer fazer de novo. Na palavra testemunho, na raiz, existe uma coisa chamada faz de novo. Quando você está transmitindo o testemunho, cria um ambiente para Ele fazer de novo, e domingo que vem Ele vai fazer de novo aqui. Escolha, e nós vamos escolher alguns, mas aquele que estiverem me procurem. Eu vou orar, fazer a oração final, fomos abençoados, e lembrar os irmãos que ainda estamos na campanha até o dia 18, será a 7ª de oração pelos enfermos. Os enfermos venham para cá, aqueles que vão nos ajudar venham para cá, e por favor, tentem não fazer barulho no santuário, procurem se retirar com tranquilidade, para que a gente possa abençoar essas vidas aqui em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso, o dia que o Senhor nos deu, para louvar, engrandecer o nome dEle, Senhor amado. Diga comigo, esse é o dia que o Senhor nos deu. Aleluias, para engrandecer o nome dEle, para estar na casa dEle, para ter comunhão com os irmãos dEle, para ouvir a palavra dEle, para testemunhar o amor e o poder dEle. Nós te louvamos, Senhor, e cremos que o Teu Espírito já tocou vidas aqui nesse lugar. Agora eu te peço, Senhor, leva cada um à sua casa, e que eles possam transmitir aquilo que eles receberam, que a paz que eles receberam aqui possa ser transmitida ao pisar nos seus lares, nas suas famílias, e leva-nos debaixo da Tua mão protetora, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós para sempre, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, aleluias, aleluias. Os enfermos, por favor.